Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo com dicas de leitura. O tema dessa vez é bem interessante, então assista até o final. Mas antes eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal se vocês ainda não forem inscritos. E eu também vou deixar algumas dicas de livros na descrição. Se vocês comprarem pelo link que eu indico, vocês ajudam a manter os nossos projetos. Estudar nem sempre é algo prazeroso, atrativo. Por isso que muita gente troca os livros pelo celular, pelos aplicativos, pelas redes sociais. Coisas que são muito mais interessantes, que são ótimas distrações. E é assim que muita gente procrastina. Se você não sabe o que é procrastinar, assista o outro vídeo que a gente fez aqui no canal sobre por que as pessoas não passam em concurso, em vestibular, no Enem. Mas para adiantar, procrastinar significa deixar para depois o que você deveria fazer agora, ou o que você poderia fazer agora. Então muitos de nós procrastinam ou simplesmente não estudam mesmo. Para muitos, estudar é cansativo, é chato, é sem sentido. E é aí que mora o tema desse vídeo. Como nós podemos nos motivar para os estudos? Como ver sentido no que se faz quando se é adolescente, numa fase de formação intelectual e física? Ou como ver sentido quando nós já somos adultos? Afinal de contas, para estudar não existe idade. A jornada rumo à conquista do que se objetiva, do Enem, do vestibular, do concurso que se quer passar, essa jornada não costuma ser fácil. Ainda mais para quem tem dificuldade para se motivar, para manter o foco, a concentração. Tem matérias que a gente não gosta, tem temas incompreensíveis e muitos desses momentos a gente poderia estar fazendo outra coisa muito mais atrativa. Muita gente fica com a impressão de que está perdendo tempo estudando, um tempo da vida que não volta mais. Mas na verdade a gente precisa mudar essa chave, a gente precisa entender isso de uma forma diferente. Nesses casos especialmente a gente precisa achar um sentido para tudo que a gente está fazendo. Essa é a grande dica, achar um sentido. Algo ou conjunto de algos que podem ser conquistados se a gente estudar, é a gente ter metas, ter um sentido, buscar alguma coisa, ter sonhos. Em resumo, é a gente querer chegar a algum lugar. Pensar a vida como um projeto, como algo em processo, é mais interessante, é mais importante, é muito melhor do que apenas viver o momento. O momento passa, as experiências, o que a gente aprende, o que a gente faz da nossa vida fica. É importante ser realista, entender que a vida é difícil, que ela tem percalços, pelo menos para a maioria de nós, mas que também podemos viver de forma muito mais confortável se nós tivermos um emprego melhor, se nós soubermos como agir, como exigir, definir o que nós temos, o que nós podemos ter. Com os estudos nós temos um leque maior de possibilidades, de ação, de trabalho, trabalhar em algo que realmente gostamos. Para todas essas coisas, estudar é fundamental. Muita gente acha que termina os estudos depois do ensino médio, mas na verdade, se pensarmos melhor, a gente estuda a vida inteira. Nós não paramos de aprender nunca. Nesse sentido, parte do processo deve ser pensar a trajetória de estudo como uma construção de si mesmo, tanto profissional como pessoalmente, como uma forma de se tornar uma pessoa melhor, de conseguir dar respostas às perguntas ao longo do processo, ao longo da vida, de participar do momento da vida, ao invés de ficar só assistindo ela passar. A vida não pode ser como um desfile, que nós sentamos, assistimos as modelos, as roupas, as atitudes e ficamos admirados, mas a gente não participa disso, a gente assiste. Nós nos vemos muito distante do que nós estamos assistindo. Uma coisa muito interessante é se imaginar diante de um jogo real ou eletrônico com muitas fases. Ver os estudos como um jogo de muitas fases, que por sua vez são cheias de obstáculos, fases que no entanto nos dão pontos que vão se somando a outros pontos que nós vamos passando de fase até nós zerarmos o jogo, até nós atingirmos a vitória pessoal ou profissional. Ou zeramos em parte, porque a gente sabe que a vida continua, os jogos se sucedem e os estudos nunca terminam. Mas talvez você ainda não veja sentido em estudar, você não consegue se motivar, você vê o fim do jogo como algo muito difícil, muito distante, em nível hard. Claro que tem muita gente que tem a vida confortável, que não falta nada, e mesmo assim muitas dessas pessoas, desses adolescentes, não conseguem se motivar para estudar. Isso porque nesses casos eles não precisam se preocupar com o futuro, ou pelo menos aparentemente não precisam. E aí essa pessoa não vê motivo nos estudos. Na verdade, em muitos casos, se você vive uma vida confortável, você talvez não veja sentido mesmo, você não consegue ver além. Nesses casos, é importante a pessoa ver a singularidade da sua própria vida, sua vida enquanto algo próprio, parte do que se quer para si. Deve entender que existir é importante no conforto do lar, mas também é importante na multiplicidade de experiências que se pode
pode viver através do estudo, através das interações sociais, das muitas experiências que a leitura, que o conhecimento podem trazer. Mas em geral, a maioria de nós não tem a vida garantida, né? Ou pelo menos como se parece. Muitos de nós precisamos ser criativos, encontrar saídas e respostas para os desafios, para as muitas dificuldades que a vida possa oferecer. Desafios e dificuldades que envolvem questão financeira e também um ambiente familiar que não é favorável aos estudos. Muitos de nós vivemos em ambientes familiares hostis, que não são propícios para o estudo. Muitos de nós vivemos em ambientes barulhentos, que não nos ajudam muito a estudar, muito menos ter motivação. Então, como contornar isso? Eu vivi essa experiência e posso contar para vocês que na minha adolescência eu passava muito tempo na biblioteca da minha cidade. Eu até virei amigo da bibliotecária. Isso me ajudava muito a ter paz, a ter silêncio, a ter momentos de reflexão mesmo na adolescência, mesmo quando eu ainda nem sabia direito o que eu queria da vida. E eu aprendi muito com essa experiência. Eu tive muita coisa boa, eu descobri muita coisa. Na minha casa era muito complicado para estudar, então eu posso dizer para vocês que existe solução. Mas a biblioteca também não é a única opção. Você pode achar outros ambientes calmos para estudar. Você pode ir num parque, você pode ir numa praça. Enfim, para resumir o que nós falamos até aqui, é possível sim encontrar motivação para os estudos. Para isso, nós precisamos encontrar um sentido, ter objetivo, sonhar mesmo e sonhar muito, manter o foco, vencer as distrações, entender nossa vida como um processo, pensar nossa vida como um projeto, como algo sempre em construção. Bom, é isso, bora se motivar. Não esqueçam de comentar, de mandar para os amigos de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e tchau, tchau.